Convite à reflexão número 98. O poder da migalha. Olá, amigos. Aqui quem vos fala é Sueli Paladino. Falo em nome do Grupo Emanuel e hoje nossa reflexão é sobre o capítulo 20 do livro Estude Viva, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O tema é o poder da migalha. Iniciamos com uma mensagem de Vicente de Paulo, Paris, 1858. O Cristo não nos disse: tudo tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixais de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, considerando-no repertório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Meditemos sobre as palavras de Vicente de Paulo. Por que lemos os ensinamentos e não conseguimos praticá-los? Será porque ainda somos primitivos, agimos mais pelo instinto de sobrevivência do que pelo amor a nosso irmão? E o que é ter fé? É acreditar, mas crer em quê? É sim crer em Jesus Cristo, confiar nele completamente. Acreditar em seu poder, sua inteligência e seu amor infinito. Isto é, crer em seus ensinamentos. Significa acreditar que mesmo que não entendamos tudo, ele entende. Sendo assim, o Evangelho de Jesus é dádiva do céu para nossa redenção espiritual, em marcha para o amor e sabedoria. Jesus é modelo supremo e o Evangelho caminho a ser percorrido na terra. Em nosso Evangelho temos que, fora da caridade, não há salvação. Mas será que nossa caridade tem que ser grandiosa? Será que tenho que doar aquilo que não possuo? O que temos a oferecer? Vejamos uma passagem de Jesus para melhor compreensão, que relata o chamado milagre da multiplicação de pães e peixes. E a multidão, sabendo onde estaria Jesus em dado dia, foram até ele. O Senhor, tomado de compaixão, curou os que estavam enfermos, devolvendo visão aos cegos, movimento aos paralíticos, voz aos mudos, livramento aos subjugados, por espíritos infelizes e infelicitadores, e tudo ao mais que lhe se apresentava com as faces de padecimento e dores. Ao cair do dia, os discípulos aproximaram-se dele e sugerem que despeça a todos, pois era visto que estavam famintos e o lugar era ermo, distante das vilas, e então não poderiam ir em busca de comida. Jesus lhes responde que não dispensaria aquelas gentes em jejum, pois desfaleceriam pelo caminho, considerando muitos terem vindo de longas distâncias. E recomenda o mestre: dai-lhes vós de comer. Prontamente responderam eles: de onde viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? O que tendes para lhes oferecer? Questionou Jesus. Poucos pães e uns peixes, responderam-lhe. Mandando que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os pães e peixes e, dando graças, partiu-os e deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, tendo sido recolhidos vários cestos cheios de pedaços. Os que tinham se alimentado foram quase 5.000, ou 4.000 e outro feito, além de mulheres e crianças. Mateus, Marcos, Lucas e João,
que os encontros se deram fica patente pelo relato dos 4 evangelistas. Qual lição podemos tirar dessa leitura? Cada um que compunha a multidão foi em busca de Jesus, onde ele estava sem mais tardança. Por mais distante que estivesse no momento, por mais sacrificial fosse a jornada. Encontrando, enfermidades foram curadas, mas ainda restava fome nas entranhas da alma, pelo que a busca era pelo pão da vida, o único alimento que poderia saciar e fortalecer, de modo a poder retornar aos compromissos da vida sem desfalecer pelo caminho, e foram atendidos. Destaca-se que Jesus recomenda aos discípulos que eles atendam a multidão, segundo a necessidade que se apresentava. Eles não recusaram fazê-lo, mas ponderam que cada um, por sua vez, pouco dispunha de recursos pessoais e espirituais para fazer frente à grandeza das necessidades. E o Senhor leciona perguntando: o que temos, você e eu, para atendermos os padecimentos dos que aqui já estão e pelos que vieram em busca, para que, saciados, ao irem de retorno, não desfaleçam e caiam sem forças pelas veredas da existência de agora em diante. E completa: deem-me do que vocês dispõem de melhor, por pouco que seja, e eu completarei com o muito que eu posso, e sobre as graças do Pai juntos poderemos muito mais. Então, pelas mãos de vocês, meus discípulos, os famintos em multidão serão alimentados. A migalha dos seus pães, peixes, recursos pessoais será suprido pelo milagre da multiplicação, que se deu e se dá tantas vezes quantas necessárias, até que o mundo esteja saciado em plenitude de espírito, em felicidade e paz. Eles estão aqui, vieram de muito longe, estão sem forças, sentados sobre a relva, esperam com ordem e paciência o amparo divino. As curas exteriores se deram naqueles que precisavam, no entanto, famintos de pão de espírito, da luz do mundo, não podiam sair de nosso lado sem o revigorante alimento da alma. Amigos, o que temos para oferecer ao próximo? A multidão tem fome. Apresentemos ao Senhor da vida um tijolo de amor, por milagre que seja, sempre disposto ao trabalho em benefício do próximo. E sobre esse tijolo, ele erguerá o reino de paz sobre a terra. É chegada a hora. Apresentemos os pães e peixes e participemos com o sublime médico de todas as almas do milagre da multiplicação. Estamos enfermos e famintos. Vamos ao encontro dele sem mais demora, pois ele é o caminho da verdadeira vida. Por ele seremos curados e saciados. Vejamos a oferta da viúva pobre. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus espera fé e vida sincera, e não grandes manifestações de piedade, nem atos de grandeza, mas com um simples gesto podemos exprimir espontaneidade. Nossa dádiva tem que ser medida não pelo peso, mas sim pela gratuidade de sua entrega. Quem não possui nada pode ter tudo, enquanto quem detém muitas coisas pode carecer da condição de possuir o essencial. É preciso abraçar a simplicidade, o desapego de tudo, para se doar sem reservas.
necessário se faz ser o farol em meio à ganância e ao egoísmo. O mestre evidencia a valorização de nossa tarefa para a aquisição dos bens celestiais, demonstrando as maiores ações amorosas, edificantes e caridosas ao nosso alcance. Jesus deixa claro que há mais valor em dar daquilo que nos é necessário do que ofertar aos outros apenas o nosso supérfluo. Não desprezes o poder da migalha na obra de auxílio. O que é migalha? Qual seria o referencial para que possamos definir o que é migalha? O supérfluo de um pode saciar a necessidade de outro. Então, o que é migalha para uns é grande bênção para outros. As pequenas coisas que fazemos são grandes aos olhos de Deus, de Jesus e Mãe Maria. Um pequeno ato pode, por menor que seja, salvar vidas. O prato simples que partilhamos com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas favor providencial para quem o recebe, mas também mensagem de fraternidade expedida na direção de outras almas que inclinarão a repartir as alegrias da mesa. Uma roupa, ainda que velha, pode livrar o irmão da nudez e do frio. Ele em si não constitui valioso abrigo, mas é um sinal de amor. Uma moeda, ainda que valha pouco, pode satisfazer alguma necessidade do próximo. Pode ser ainda cooperação para a aquisição do livro edificante, no apoio a companheiros necessitados de esclarecimento e consolo, que nos obriga a meditar no impositivo da cultura espiritual. Uma palavra amiga, consoladora, ainda que venha de nós pobres pecadores, pode atenuar um sofrimento, um desespero e suas funestas consequências. Um perdão pode fazer externar o que nosso inimigo momentâneo tem de bom dentro de si. Um bom exemplo, ainda que vindo de pessoas falhas como nós, pode educar e fazer crescer a fé. Uma esmola de tolerância, uma prece, uma gota de bálsamo, uma referência fraterna, uma flor de carinho, um sorriso. Não existem migalhas na seara do Mestre. Existem pequenos atos que se tornam grandes benefícios para quem está necessitado. Como disse Jesus, seremos beneficiados com o cêntuplo do que plantamos de bom e distribuímos aos nossos irmãos. Através dessas migalhas, Jesus nos convida ao serviço na aplicação da lei do amor e da caridade. Em muitas situações, um gesto poderá salvar alguém da calamidade iminente. Em muitos casos, uma só frase de nossa parte representa a segurança de comunidades inteiras. Ninguém pode se omitir dizendo que é muito pecador ou muito pobre para se oferecer a Jesus no seu trabalho. Somos trabalhadores da última hora que estamos atravessando momentos de regeneração de nosso planeta escola. Nesses momentos, as migalhas são bem-vindas e transformadas em grandes benesses para nossos irmãos que passam por grandes expiações e provas. Essas migalhas vão se tornando o nosso tesouro no céu. Jesus nos disse: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os bens terrenos são transitórios, se degradam com o tempo. Os bens espirituais, esses sim, são eternos. O que são essas riquezas? São as virtudes do bem que fazemos, a amizade que se tem, a sabedoria que se pode adquirir e o serviço que se presta ao próximo. Nós só levamos daqui esse tipo de riqueza. E onde estivermos, certamente elas estarão.
Concentramos então nosso pensamento em coisas que nos são importantes. Um desses tesouros é o nosso pensamento. É ele que determina quem somos hoje e quem seremos amanhã. E onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Não importa se o pensamento é bom ou mau. Nosso coração o acompanha. Isso vale para todas as situações de nossa vida. Por isso, quando doamos, o nosso pensamento se impregna a essas doações. Tenhamos bons pensamentos para que nossa doação seja bem utilizada. Bem-aventurada aquela que entende que cede algo de si próprio a benefício de outros, ainda que seja tão somente uma palavra de conforto. Não despreze o poder da migalha na obra de auxílio. Por dádiva e sustentação e misericórdia, para felizes e infelizes, sábios e ignorantes, justos e injustos, Deus entrega o sol por atacado, por imenso prazer no rumo das perfeições divinas. Deus dá o tempo através de migalhas dos minutos, iguais para todos. Tempo inesgotável ao nosso dispor. É cheque em branco que podemos emitir aplicando em recursos na prática do bem, nas tarefas mais simples. Como, por exemplo, na valorização das qualidades dos companheiros que nos cercam. O coração humano é combativo, cofre repleto de riquezas incalculáveis, e ninguém o possui impenetrável ou inacessível. Habitualmente, resiste a golpes e até mesmo ao impacto explosivo de provas de fogo. Mas quase sempre é a tua migalha de humildade e paciência, bondade e cooperação que simboliza a chave capaz de abrir. Podemos, no nosso dia a dia, ofertar pequenas migalhas de nosso esforço para a introdução de gentilezas e cortesia, porque, em verdade, ser útil, ser gentil e cortês não custa nada. Não custa nada e, no entanto, produz excelentes resultados, haja em vista que não há criatura que não aprecie a gentileza e a cortesia. De outra parte, não será grande o esforço exigido para a aplicação da tolerância em nosso cotidiano, particularmente no que se refira à tolerância sobre as imperfeições alheias, sobretudo, se bem usarmos o raciocínio. Todos somos imperfeitos. Cabe-nos tolerar os defeitos alheios, para que, no mínimo, os outros tolerem os nossos defeitos, que, aliás, não são poucos. Devemos ser gratos às migalhas que alguém nos envia e que, para nós, são grandes bênçãos de nossa vida. Lembre-se, Jesus renovou a terra utilizando diminutas migalhas de boa vontade e cooperação. Os recursos singelos da manjedoura faz o mais belo poema de humildade. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de criaturas. Em velhos barcos emprestados, erige a tribuna das sublimes revelações do céu. Para ilustrar seus preciosos ensinamentos, detém-se na beleza dos lírios do campo, salienta o valor da candeia simples, comenta a riqueza de um grão de mostarda e recorre ao merecimento de uma dracma perdida. Não esqueças que teu coração é esperado por bênção viva na construção da felicidade humana e, se empenhando agora, a sua migalha de carinho irá recolher amanhã em forma de alegria eterna no reino do eterno amor. Grato pela migalha de atenção e carinho de hoje. Que todos sejam abençoados pelas migalhas de graças divinas. Afinal, somos centelhas ou migalhas divinas, tentando crescer e se tornar dignos de sermos ceareiros do Cristo. Um grande abraço, um beijo no coração.